Conosco no Jornal da Manhã, Vera Magalhães, com imagens para você que nos acompanha pelo site da Jovem Pan e pelo YouTube também. Ô Vera, a prisão de Antônio Palocci ainda tem uma grande repercussão. Pelo que você apurou, conversou com as suas fontes, como é que se construiu essa relação entre o petista e as empresas como a Odebrecht e o que se pode esperar ainda de revelações sobre esse caso? Aliás, ontem acompanhando, né, Vera, a entrevista do Ministério Público, ele continuou agindo mesmo fora do governo, não é? É isso mesmo, Thiago. Ele, na verdade, saiu do governo 2 vezes sem nunca ter saído. Palocci continuou sendo muito influente ali dentro. Como que isso se construiu? Como você perguntou, se construiu na campanha eleitoral. O prefeito de Santo André, Celso Doniel, que era o coordenador da campanha de Lula em 2002, foi assassinado e Palocci assumiu essa função. Ele era o outro prefeito do PT que tinha as características de Celso. Palatável ali ao empresariado, ele conversava bem com todo mundo, tinha feito privatizações em Ribeirão Preto, então ele podia dar aquela sinalização que o PT queria dar na época, de que Lula não ia mexer na economia. E foi assim que ele foi construindo essa relação com empresas, que se manteve no governo e se manteve também depois das quedas dele ali, das 2 quedas, tanto da primeira da Fazenda em 2006, quanto a segunda da Casa Civil em 2011. E nesse intervalo entre 2006 e 2011, foi justamente quando ele construiu essa relação, digamos assim, mais efetiva com as empresas, fazendo uma espécie de lobby por medidas provisórias no Congresso, por medidas no governo que beneficiassem essas empresas, atuando meio como um intermediário entre empresas e o governo. Não por outra razão, ele foi coordenar a campanha de Dilma em 2010, porque ele tinha esse canal direto com as empresas. Como me disse ontem um petista muito enfronhado no modo petista de administrar o caixa, ele dava o software das operações. Ele ia lá, montava a parte de inteligência, dizia o que as empresas queriam, levava adiante e depois os operadores efetivos, que me disseram, João Vacari, o próprio José de Felipe, que foi arrecadador da campanha de Dilma, passavam depois para acertar a parte prática. Com isso, tem muito temor aí sobre o que ele pode dizer e sobre o que pode se descobrir a partir da prisão dele. Porque outras empresas que contrataram a sua empresa de consultoria, que chamava Projeto, estão preocupadas com o que pode aparecer de repasses delas, tanto para o ex-ministro quanto para o PT, para esse caixa único, caixa geral do PT. Então tem um temor generalizado e um temor generalizado também por parte dos políticos que sabem que Palocci sabe demais. Ele é muito central na história do petismo e na história como o governo petista montou um projeto para se perpetuar no poder. José Dirceu era um central, caiu, ficou muito quieto, mas é um homem orgânico de partido, daquela esquerda ali que vê uma missão na causa. Palocci é diferente, é muito mais pragmático. Não se sabe direito o que ele pode dizer. Outra coisa que eu ouvi muito entre ontem e hoje é que Palocci teve um papel importante para montar as finanças também do Instituto Lula, não só do governo. Por isso ele andava sempre lá no Instituto Lula. Vários petistas falaram, sempre que eu chegava lá, o Palocci estava. Uma das linhas da Lava Jato é justamente a de repasses de dinheiro da Odebrecht para construir a nova sede do Instituto. Pois bem, todo mundo dizia, Palocci não estava lá só para formular uma política econômica alternativa à da Dilma para o Lula. Ele estava ali para cuidar da operação financeira do Instituto.